Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham tido um ótimo final de semana. Hoje nós teremos uma aula aí um pouquinho diferente. Nós vamos falar sobre a notícia. Lembra daquele livrinho nosso, que a capa está aqui, ó? As margens do entender, quem diz o que é notícia? Nós iniciamos o trabalho com esse livro lá na sala de aula. Nós vimos aí as primeiras páginas falando sobre mídia e tal. Agora nós vamos conhecer aí a notícia, né? O que é notícia, de onde veio a notícia, tá bom? Há quanto tempo atrás surgiu a notícia? Este livro ele é bem interessante, ele vai trabalhar esse gênero textual, né, a notícia, esse gênero jornalístico de uma maneira bem ampla e bem interessante, tá bom? Esse livro ele fica aí na disciplina de produção textual, tá bom? Porque vamos trabalhar aí com a questão do gênero textual e tal. E temos aí uns textos, a gente vai fazer a leitura, discussão aqui, vocês vão ler aí na casa de vocês, vão refletir também. E mais à frente a gente vai ter as atividades, tá bom? Agora, a gente vai trabalhar um pouquinho aí o que a gente viu, né? Nas primeiras páginas lá do livro, a gente discutiu lá a questão do que é interessante, né, virar notícia ou não, e a gente viu também sobre a mídia, né, o que é a mídia. Vamos relembrar o que é mídia? O livro de vocês traz o seguinte, esse conceito aí, que mídia é todo o conjunto de meios de comunicação de que dispomos. O termo vem da pronúncia em inglês da palavra média, no plural de médium, que significa meio. Assim, mídia seria o plural de meio, justamente porque ela designa todo um sistema composto de diversos meios. Então, a mídia, ela trabalha aí a questão dos meios comunicativos, né? Porque para a notícia chegar até a gente, ela precisa de um veículo, né? E de um meio. A mídia, ela vai dispor aí essas ferramentas, né? Esses meios para nós conhecermos aí, para nós termos o contato com a mídia. Então são ferramentas, meios comunicativos, certo? Meios de comunicação, tá bom? Então se falamos em mídia, nós falamos em meios de comunicação. Quais seriam esses meios de comunicação? A gente tem esses meios em casa, como que é? A gente tem que adquirir, quais são eles? Vamos pensar um pouco. A gente consegue ler uma notícia onde? Num jornal, em uma revista. Então, são meios? Sim, jornal e revista são meios de comunicação. A gente vê a televisão, tem o jornal, a gente vê reportagem, algumas notícias, informações. Então, a televisão é um aparelho, é um meio de comunicação? Sim. O celular é um meio de comunicação? Claro, o celular ele é muito completo, né? Porque a gente tem acesso à internet hoje em dia, então a gente pode acessar vários sites, blogs, a gente pode ver jornal gravado, enfim. Então a gente tem aí uma infinidade de possibilidades no celular. O celular é um aparelho midiático, é um meio de comunicação, assim como o computador, entre outros, ok? Eu coloquei aqui pra gente alguns aparelhos aí de comunicação, né? A gente tem aqui a TV, a gente tem o celular, né? O rádio também é um aparelho de comunicação. Nós temos aqui também o computador, né? O notebook. Nós temos aqui, ó, diversos sites que a gente tem acesso aí pelo computador ou pelo celular, né? Twitter, Facebook, Instagram, blogs, né? Os sites, os próprios sites, né? Os jornais hoje em dia, todos eles costumam ter o site, né? Folha de São Paulo, Veja, né? Que é uma revista, o Popular, que é um jornal aí que a gente conhece aqui na nossa região bastante, né? Também tem páginas na internet. Então, hoje em dia, acho que o que nós mais temos acesso é a internet. A internet, ela permite também uma troca que a televisão, por exemplo, não permite. Porque pela internet, a gente recebe a notícia, a gente já pode gerar mais notícia, a gente pode compartilhar, né, a notícia. Isso a gente não pode fazer pela televisão, por exemplo. Então, a internet, né, o celular, o computador, junto com a internet,
são um meio de comunicação muito relevante, muito importante nessa questão aí da mídia, da divulgação de notícias, certo? E tanto do recebimento e produção de informações, de conhecimento, tá bom? Vamos passar um pouquinho para frente e vamos começar aí com as páginas as novas páginas do livro que nós vamos estudar, né? O título é Conhecendo a Notícia, né? O que é notícia? De onde veio a notícia? Para que serve a notícia? Bem, é bem legal que o autor aí, no caso a autora, vai fazer uma relação bem interessante, falar que a notícia é uma senhora, a dona notícia. É uma senhorinha que vai atrás de coisas novas, né? Porque a notícia, ela não surgiu agora, ela não é recente, né? Mas ela está em busca de atualidades, né? O que a gente vê no jornal, o que chama a nossa atenção? Algo novo, algo interessante, né? A notícia trabalha com a atualidade, com aquilo que está em alta ali. Por exemplo, agora o que a gente mais ouve é notícias sobre o coronavírus, sobre a Covid-19. Né, porque é atual, é recente, interessa muita gente. É por isso que a notícia trabalha com atualidades. Vamos lá. A dona notícia está sempre envolvida com as maiores novidades, interessada em descobertas e atenta ao que acabou de acontecer. Então, a notícia trabalha como atual, ela tem interesse naquilo que é atual. Por quê? Porque a gente tem interesse em consumir atualidade, aquilo que é novo, aquilo que a gente vai conhecer, certo? Ela está nas redes sociais, nas páginas de internet, em SMS, né, nos torpedos, mas nunca deixou de frequentar jornais impressos, rádios e nem a TV. Então, por mais que nós temos aí alguns jornais que vão se adaptando aí à internet, vão criando páginas na internet, blogs, páginas no Instagram, no Facebook, Twitter e tal, ela não deixou de frequentar jornais impressos, rádios e nem a TV, né? Esses meios de comunicação, a mídia, né, não deixou aí a televisão, nem o rádio, nem o jornal, nem a revista, não deixou de ser aí um aparelho midiático, né, um meio de comunicação. A gente só teve aí com o avanço, né, das tecnologias, com o surgimento da internet, dos smartphones, dos computadores, aí a mídia, a notícia, ela foi se adaptando, né, o meio jornalístico foi se adaptando. Para quê? Para chegar em mais pessoas, né? Porque hoje em dia todo mundo tem celular, né? Dificilmente alguém não tem acesso à internet. Então a internet é um meio muito relevante, como eu já mencionei, muito importante para o meio jornalístico. E eu coloquei aqui para vocês uma imagem, né, de um menininho gritando extra, extra. Com certeza vocês já viram isso na TV, em filmes ou em algum livro que você leu, estavam mencionando isso, né? Uma imagem bem marcante aí da história do jornalismo, aí no final do século XIX e início do século XX. O livro de vocês traz isso. Vai falar aí um pouquinho da história da notícia, né? De onde veio a notícia. E aí a autora nos faz esse questionamento, né? Fala pra gente pensar em filmes que você conhece, dos quais gosta, que possuem jornalistas como personagens. É uma dinâmica aí que não é difícil de nós fazermos, né? Com certeza, se a gente pensar aí em algum filme, alguma série, ou até algum desenho aí que vocês gostem, vocês vão conseguir lembrar aí de algum jornalista no desenho, no filme, na série, ou no livro que você leu. Então não é difícil, porque a mídia, o jornalismo, ele está presente em nossa vida, né, no cotidiano da nossa vida. Então é bem relevante, né, ao retratar a vida, a gente falar, a gente colocar ali o jornalista, né, as notícias, os meios midiáticos, os meios de comunicação. Então eles fazem parte aí da nossa vida, e não tem como a gente pensar no nosso cotidiano sem pensar
no jornalismo, sem pensar no papel do jornalista, que é aquele que vai produzir a notícia para a gente, aquele que vai produzir a reportagem para a gente, que vai nos passar a informação. E aí, ela fala também que nós vemos a notícia, podemos ver a notícia aí de duas formas. Primeiro, como resultado do trabalho do jornalista, né, que é a notícia produto, né, o jornalista vai trabalhar ali, vai produzir uma notícia, né, aquela que está impressa no jornal, aquela que a gente vê na TV, ou a gente vê num site. Então, é a notícia produto, é aquela que o jornalista vai produzir. E nós temos notícia também como sinônimo de novidade, né? Por exemplo, alguém está doente, aí você liga para um parente dessa pessoa e pergunta notícias dela, né? Você quer saber se tem novidade sobre o estado de saúde dessa pessoa. Então, nós podemos ver aí a notícia sobre esses dois ângulos. E a autora traz o seguinte: a notícia produto depende da existência de uma imprensa, que só pôde passar a existir depois da invenção da prensa de tipos móveis no Ocidente, o que aconteceu por volta dos anos 1450, e da circulação de jornais ou boletins semelhantes a eles. Boletins manuscritos circulavam em cidades alemãs nos fins do século XV, e os primeiros jornais modernos começaram a surgir na Europa no início do século XVII, há mais de 400 anos. Então, a notícia produto, ela depende de algo para existir. Depende de quê? Da imprensa, certo? Agora, a outra notícia, ela é muito mais antiga, né? Porque tem um autor lá que diz que ela é uma vocação humana para comunicar o que é novo. Então, é inerente ao ser humano, né? O ser humano, ele quer se comunicar, né? Ele é social. Então, ele busca sempre comunicar principalmente o que é novo, né? E aí chega a notícia como novidade. Então, a gente pode pensar aí nessa notícia lá nos primórdios da humanidade, né? Ela não depende, esse lado aqui, essa outra face da notícia não depende da imprensa, né? Ela dependia do quê? Do desejo do ser humano de se comunicar, e isso desde sempre existiu. Então, a notícia como produto, ela é mais recente que a notícia como novidade. E agora, antes de nós passarmos aí para outro tópico, vamos falar um pouco sobre a imprensa, tá bom? Vamos lá? Bem, da prensa à imprensa. Como falamos acima, a notícia produto tem suas origens muito ligadas a outra senhorinha, muito familiar a todas nós, a imprensa. Mas quem é essa senhora e por que ela foi tão importante para o desenvolvimento da notícia produto? Bem, nós vimos ali agorinha, né, que a dona notícia, a notícia produto, ela só pôde existir, né, depois que surgiu a imprensa, né? Então, ela dependeu aí da existência da imprensa para poder existir, né? Então, quem é, né, essa outra senhora? Quem é a imprensa? Bem, atribui-se a Johannes Gutenberg a criação de uma técnica de impressão que revolucionou o mundo, a prensa de tipos móveis. A técnica de imprimir formas e caracteres gravados em relevo já existia no Oriente, mas ele criou tipos móveis mais resistentes e duradouros. Com a tecnologia de Gutenberg, os tipos móveis, letras, números e outros caracteres, eram organizados em uma placa metálica compondo textos e, ao absorverem a tinta, gravavam-nos no papel. A partir dela, os textos passaram a ser mais rápida e facilmente reproduzidos, né? Mais rapidamente e mais facilmente reproduzidos. Imagine escrever à mão várias páginas de um livro, inclusive as notícias. Impressas, as notícias puderam circular com maior regularidade, dando origem à imprensa, nome que deriva desse artefato, a prensa.
Hoje, o termo imprensa é usado para designar toda a estrutura formada por profissionais, veículos de comunicação e ferramentas utilizadas no exercício do jornalismo, incluindo impresso, radiofônico, audiovisual e etc. Tudo isso porque a tecnologia de Gutenberg foi uma grande incentivadora para que a notícia-produto, inicialmente na forma impressa, ganhasse o mundo e se tornasse indispensável, né? Como eu mencionei agorinha, a notícia, né, o meio jornalístico, ele é indispensável, né? Ele faz parte aí da essência do nosso dia a dia, da nossa sociedade, né? A gente imagine um mundo sem a imprensa. Imagine a gente não ter acesso às informações, a gente não conhecer, não entender, não ficar sabendo daquilo que acontece na nossa cidade, no nosso país ou até fora, né? Pense se nós não tivéssemos aí essas informações, nesse momento agora que a gente está vivendo. Se nós não tivéssemos aí a imprensa, né? O jornalismo, para nós ficarmos sabendo aí e entendermos um pouco aí da proporção do que está acontecendo, né? Porque o jornalismo, ele traz muitas informações relevantes. A gente tem que ter cuidado? Tem, né? Porque infelizmente, da mesma forma que chegam notícias essenciais, importantes para a gente, podem chegar informações, notícias equivocadas, né? Temos aí também as famosas fake news, que são notícias falsas, a desinformação. Então a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que ter um olhar crítico sobre aquilo que a gente vê, sobre aquilo que a gente lê no meio jornalístico. Mas a imprensa, ela veio para revolucionar, né? Imagine, gente, a quantidade de jornais que são impressos, né, por exemplo, e são vendidos aí. Imagine tudo à mão. Seria um trabalho praticamente impossível, né? Pensa o tamanho da nossa sociedade, o tamanho do mundo, né? Quantas pessoas, quantos exemplares são impressos aí por dia. Então, a imprensa, ela veio revolucionar, né? Então, a notícia produto, ela só pôde existir a partir da imprensa, né? E aí, como nós podemos perceber aí, a imprensa veio aí de Gutenberg, né? Que veio trazer uma técnica aí da prensa, né? A prensa, que é justamente que motivou aí esse nome imprensa e revolucionou aí a forma da notícia chegar pra gente, né? A notícia, que antes era só a questão da curiosidade, né, de passar informações, passou a ser prensada e tal. E mais à frente, né, depois de um tempo, veio aí a figura do jornalista, e aí vocês vão ter essas informações aí mais à frente, tá bom? Agora, então, pensarmos que a notícia, hoje em dia nós não vivemos mais sem notícia, né? Os meios de comunicação, eles fazem parte da gente, a gente tem aí à nossa volta diversos meios de comunicação, então a notícia chega até nós de diversos meios, seja pelo computador, pela TV, pelo celular, pelo jornal impresso, pela revista, né? Ou no celular tem diversas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tem os sites de cada jornal, tem sites próprios para divulgar aí notícias e tal. Então, hoje em dia, a gente não se vê mais sem esses meios midiáticos, sem esses meios de comunicação, sem conhecermos a notícia. E isso tudo se deu pela criação da imprensa pelo Gutenberg, tá bom? Agora, na outra coluna, a gente tem mais um tópico, né? Como funciona a prensa móvel. Informação interessante pra gente, vamos lá? 1. Os caracteres eram gravados em pecinhas metálicas inúmeras, agrupadas em caixas. 2. Em um bloco de metal, chamado matriz, essas peças eram organizadas compondo textos, com os caracteres, tipos, sequenciados, formando palavras e entre elas os devidos espaços. Com as palavras em sequência, a página era diagramada, como se fosse um jogo de encaixe. Peça por peça era disposta na placa. 3. Com um tecido, uma tinta era aplicada nos tipos móveis. 4. Sobre a matriz, colocava-se a superfície de impressão,
que poderia ser um papel, tecido ou pergaminho. 5. Uma espécie de prato era prensada sobre a superfície de impressão, fazendo com que a página diagramada na matriz fosse gravada nessa superfície. 6. Pronto, estava impressa a página, certo? Não exatamente. Quando esse processo terminava, a página era verificada, uma espécie de revisão de texto. E se fossem identificadas falhas, os caracteres eram reorganizados na matriz, e quando a página era aprovada, aí o processo se repetia, gerando diversas cópias, e assim eram feitos página a página os impressos. Então temos aí como funcionava essa prensa. Hoje em dia, dessa forma, não, né? Hoje em dia nós temos o computador aí, que é uma ferramenta que agiliza muito mais esse processo, né? Então nós temos o teclado já prontinho, temos os programas, né? Com certeza aí os jornalistas têm os deles, né? Os meios lá em que eles utilizam para organizar, para diagramar, né? Para construir aí o jornal e outros gêneros aí jornalísticos. E o que é impresso mesmo, temos aí as impressoras, né? Rapidinho temos aí uma série de jornais, há programas até para revisar, né, texto e tal. Há também, né, a profissão de revisor, de editor, né? Então nós temos aí o meio jornalístico, ele é bem abrangente, né? Tanto aí na questão das profissões, a questão dos gêneros, né? A gente vai ver a notícia, que é o nosso foco, né? Mas há outros gêneros textuais jornalísticos, né? Inclusive, notícia é um texto expositivo, né? Então é um gênero que a gente vai trabalhar logo depois do infográfico e o texto expositivo em livro didático. Então, esse estudo agora desse livro está vindo bem a calhar neste momento. Então, a nossa sociedade, ela vai evoluindo, né? Os meios de comunicação vão evoluindo, né? Então, a forma aí da notícia ser produzida, né? Dos jornais serem produzidos também evoluiu, também mudou, né? Então é mais rápido, nós temos aí uma produção mais dinâmica, até porque trabalha com atualidades, né? O jornal de ontem pode ser desatualizado. Se hoje tiver uma notícia nova, né, vai descartar aquela, já não tem mais importância, né? Então a notícia vai trabalhar com a atualidade, com aquilo que está acontecendo aqui agora, ok? Bem, o próximo tópico a ser trabalhado será a seleção do que vai virar notícia, né? Porque tudo vira notícia. Será que tudo pode virar notícia? Tudo e qualquer coisa, né? Será que tudo interessa ao público? Né? E como se dá essa seleção, né? Há uma escolha, como é feita essa escolha, por quem é feita essa escolha, para quê, né? Então nós vamos ver mais a respeito disso no próximo tópico. Por enquanto, a gente fica com essas páginas iniciais, eu vou passar as páginas para vocês, e como tarefinha de casa, vocês vão ler aí esse conteúdo, tá bom? Vamos ler, refletir aí sobre aí, as informações interessantes desse gênero textual, que logo nós vamos entrar estudando também em gênero, leitura e análise e no livro de língua portuguesa, tá bom? Então são informações muito importantes, porque o gênero textual, ele está ligado à função, né? A notícia tem uma função para nós, tem uma função social, né? Ela vem trazer informações, comunicar, né? De forma clara, objetiva, e a intenção de que seja neutra também, né? Trazer a informação ali para que nós conheçamos ali aquele fato, né? É um gênero textual mais curto, não é tão longo quanto a reportagem, né? Porque a reportagem é um gênero textual diferente da notícia e é maior. A notícia, ela é mais concisa, né? A reportagem traz outras informações e tal. Mas o que nós estamos trabalhando é a notícia. E a notícia vem trazer a informação de maneira clara, objetiva, né? Então nós vamos conhecer aí mais a notícia durante esses dias e essas aulas, tá bom? Então estudem as páginas, leiam, marque aquilo que for importante. Se surgir alguma dúvida, se tiver algum ponto que você achar interessante e quiser que a gente discuta mais, vocês falem, tá bom?
Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham gostado aí de conhecer mais sobre esse gênero textual e logo nós voltaremos, daremos continuidade a esse assunto, tá bom? Então até a próxima aula, bons estudos e eu estou à disposição de vocês, tá bom? Beijinhos!